Shalom, queridos, leitura bíblica, hoje dia 9 de novembro, e o nosso texto está em 2º dos Reis, capítulo de número 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos de Yahvé, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa de Yahvé, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa de Yahvé, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. E que o deem na mão dos que têm cargo de obra e que estão encarregados da casa de Yahvé, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa de Yahvé para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e para comprar a madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, com eles se não fez contas do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa de Yahvé. Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo de obra e que estão encarregados da casa de Yahvé. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu-o diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro, rasgou suas vestes. O rei mandou Ilquias, o sacerdote, a Icão, filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai a Yahvé por mim e pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor de Yahvé que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo o que de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Acbor, Safã, Asaías foram até a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikva, filho de Arás, o guarda das vestimentas. E ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: assim diz Yahvé, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz Yahvé: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram, queimaram incenso a outros deuses, me provocaram a ira por todas as obras de suas mãos, e o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar Yahvé, assim lhe direis: assim diz Yahvé, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Yahvé, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz Yahvé. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer a resposta ao rei. Hebreus, capítulo de número 4. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º: repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso,
visto, pois, que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Determina outra vez certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Joel, começamos hoje, então, aqui em Joel, capítulo de número 1. Palavra de Yahvé que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a lacusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e a lançou por terra, e os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido de sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa de Yahvé. Os sacerdotes, servos de Yahvé, estão entristecidos. O campo está assolado, a terra triste, o trigo está destruído, o mosto secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai, vestidos de panos de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortada foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa de Yahvé, vosso Deus, e clamai a Yahvé. Ah, aquele dia, porque o dia de Yahvé está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante dos vossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do vosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado. As manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão destruídos. A ti, ó Yahvé, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Amém? Vimos então os nossos textos aqui no dia de hoje, em 2 dos Reis 22,
que no reinado de Josias o nome de Deus volta a ser exaltado e a sua palavra volta a ser praticada. Como um livro guardado e esquecido estava, mas quando o sacerdote o encontra e entrega ao escrivão, o rei imediatamente percebe o tamanho da falha e que toda a ira que eles poderiam sofrer era resultado da má conduta dos seus antepassados. Então o rei se humilha para alcançar misericórdia, né? Esse sinal de rasgar as vestes. E o Senhor fala, é porque eu vi a sua oração, é porque eu vi que você se humilhou, que tudo o que vai acontecer, seus olhos não verão. Esse mal virá, porque ele foi plantado e ele há de ser colhido, mas os seus olhos não verão isso. Eu vou te livrar de toda essa situação. E é exatamente isso que nós precisamos aprender, que o mundo pode estar, gente, numa situação caótica, gravíssima, pode ter pragas, pestes, guerras, fome, mas se a nossa conduta for enxergada, for vista diante de Deus, se nós nos humilharmos, se nós formos dependentes, mesmo com tudo isso acontecendo, o Senhor nos livrará. Deus, ele é o Deus de toda a humanidade, sim, mas ele também é íntimo e pessoal. O Senhor também trata individualmente com cada ser humano que habita a face da terra. E duvidar disso é duvidar do poder de Deus. Então que nós tenhamos essa consciência que se hoje eu crer e se a minha postura individual for digna do evangelho que eu aprendi, o Senhor nos livrará do mal. E aqui em Hebreus, no capítulo 4, que linda essa descrição de Jesus como intercessor. Nós não temos um sacerdote que não possa conhecer as nossas fraquezas, muito pelo contrário, nós temos um intercessor, um sacerdote que andou aqui, conheceu as dificuldades desta vida como ser humano, sabe o que é viver nesta carne. Por isso ele pode interceder perfeitamente, por isso ele pode ter misericórdia e compaixão de nós, né? Porque ele nos conhece. Amém? E aqui em Joel, no capítulo 1, quando tudo, né, parece estar perdido, se revoltar contra Deus não é o primeiro passo. O primeiro passo é buscar socorro nele, é buscar a vontade dele, porque a rebeldia só vai nos deixar cegos. E cegos, nós vamos perder o caminho, não vamos saber para onde ir. Vamos orar? Pai Santo, Deus maravilhoso, fiel, bendito, justo, nós te damos graças, te bendizemos pelo teu zelo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Pai, nós trazemos a nossa vida diante de ti e clamamos ao Senhor com toda a gratidão que nos faça sempre, Pai, depender do Senhor, porque podemos confiar que Jesus é aquele que conhece o nosso ser, o nosso íntimo, e Jesus pode sim interceder por nós de maneira perfeita. Ele sabe quais são as dores e as dificuldades. Ajuda-nos, ó Pai, é o que nós te pedimos, é o que nós trazemos diante de ti. Se não fosse Jesus intercedendo, ministrando através do Espírito Santo, onde nós estaríamos hoje? Por isso, com gratidão, nós trazemos diante de ti, Pai, esse clamor. Ensina-nos a depender sempre, porque nós podemos confiar neste, que é o Filho, que é o Salvador, que é o suficiente. Te bendizemos, Pai, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.